Olá a todos, esse é meu trabalho sobre a cultura surda e Libras no Polo Portfólio A2 2023, empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social. Meu nome é Vitor Leonardo Freitas Barbosa, cursando licenciatura em História pelo Polo de Sete Lagoas. Trajetória histórica, a língua de sinais no mundo. Nesse slide, pedi para abordar pontos a respeito da trajetória histórica da língua de sinais no mundo, como ela surgiu, quando, por onde se difundiu. Foi através de um ábade francês chamado Charles Michel, na metade do século XVIII, que desenvolveu um sistema de sinais para alfabetizar crianças surdas que serve de base para o método usado até hoje. Um evento crucial para a história das línguas de sinais foi o Congresso Internacional de Educadores de Surdos em Milão, em 1880. Nesse congresso, houve uma forte influência de educadores oralistas que proibiram o uso de línguas de sinais nas escolas, promovendo a ideia de que apenas a língua oral poderia ser usada para educar os surdos. Esse período prejudicou a difusão e o desenvolvimento das línguas de sinais em muitos países, mas ao longo do século XX, principalmente na década de 60, houve um movimento crescente de reconhecimento e valorização das línguas de sinais como legítimas e eficazes para a comunicação dos surdos. Os estudos linguísticos mostraram a complexidade e riqueza dessas línguas, impulsionando a redescoberta e difusão das línguas de sinais em todo o mundo. Em muitos países, as línguas de sinais passaram a ser reconhecidas legalmente como línguas de minorias linguísticas, garantindo proteção e promoção de sua utilização. Isso também levou à presença de intérpretes de línguas de sinais em eventos públicos, como programas de TV e conferências, permitindo que a comunidade surda participe plenamente da sociedade. É importante ressaltar que cada país possui sua própria língua de sinais, e essas línguas têm evoluído de maneira independente ao longo dos séculos. A história das línguas de sinais é uma história de resiliência, luta pela inclusão e valorização da diversidade linguística. Trajetória histórica, a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Aborde aqui pontos a respeito da trajetória histórica da linguagem brasileira de sinais, como e onde surgiu a nossa língua de sinais. Acredita-se que as raízes das Libras remontam ao período colonial brasileiro, quando pessoas surdas se reuniam em comunidades e desenvolviam formas de se comunicar por meio de gestos e sinais. Além disso, estudos apontam que a Libras teve influências de línguas de sinais trazidas por imigrantes surdos europeus, como a língua de sinais francesa. Durante o século XIX e início do século XX, a educação de surdos no Brasil era fortemente influenciada pelo pensamento oralista, que defendia a ideia de que a língua oral deveria ser a única forma de comunicação e educação para surdos. Nesse período, a Libras foi proibida nas escolas, e muitos surdos eram desencorajados a usar a língua de sinais. Somente em 2002, a Libras foi oficialmente reconhecida como a língua dos surdos brasileiros por meio da Lei Federal nº 10.436 de 2002. Essa legislação também estabeleceu que a língua de sinais deve ser garantida como meio de comunicação e expressão nas áreas de educação, cultura e acesso a informações. A cultura surda. Que pontos a respeito do que é a cultura surda e qual a sua importância em nosso mundo? A importância da cultura surda em nosso mundo é multifacetada. Ela destaca a diversidade linguística e cultural que enriquece a humanidade. Além disso, a cultura surda promove o respeito pela diferença e a inclusão, incentivando a sociedade a valorizar a identidade de cada indivíduo, independentemente de suas características físicas ou de linguagem. Dentre estes aspectos, podemos destacar a língua de sinais como pilar central, pois é o meio natural de comunicação entre os surdos, a identidade e senso de comunidade, proporcionando uma forte identidade para os indivíduos surdos, permitindo-lhes pertencer a uma comunidade que compartilha experiências e desafios comuns. Isso cria um senso de pertencimento e aceitação. A cultura surda é única e rica, desenvolvida pela comunidade de pessoas surdas em todo o mundo. A cultura surda vai além da deficiência auditiva e é caracterizada por valores, normas, tradições, arte, literatura e história de uma identidade compartilhada. A cultura surda no país
tem se desenvolvido ao longo de décadas em resposta às experiências e desafios enfrentados pela comunidade surda, valendo destaque a Libras, que é a base da cultura surda no Brasil, que é utilizada como meio de comunicação e expressão pelos surdos em diversos contextos, como educação, trabalho e vida social. A identidade de comunidade, que a cultura surda proporciona uma forte identidade para os surdos, permitindo-lhes estabelecer conexões com outros surdos e criar um senso de comunidade. A participação em eventos culturais, associações e encontros surdos contribuiu e ainda contribui para a construção dessa identidade coletiva. A difusão da cultura surda no Brasil é fundamental para o reconhecimento dos direitos linguísticos e culturais da comunidade surda. Com a valorização da Libras e da identidade surda, a cultura surda brasileira tem conquistado espaço na sociedade, promovendo a inclusão e a diversidade cultural no país. Os ouvintes e as Libras. Aqui pediu para a gente destacar pontos a respeito da importância da interação entre surdos e ouvintes, bem como por que é necessário que os ouvintes conheçam a cultura surda em meios escolares, acadêmicos, corporativos, etc. A importância da interação entre surdos e ouvintes é significativa e se estende a diferentes áreas da sociedade, tendo como base a inclusão social, ao qual permite que os ambos grupos compartilhem experiências, aprendam uns com os outros e desenvolvam empatia e compreensão mútua. Quebra barreiras de comunicação quando os ouvintes têm conhecimento sobre a cultura surda e a língua de sinais. A comunicação entre os grupos se torna mais eficiente e fluida, eliminando barreiras linguísticas e possibilita a participação ativa em diversos contextos. Valorização da diversidade, alavancando a interação entre surdos e ouvintes no ambiente acadêmico, corporativo, promovendo a valorização da diversidade. Conhecer a cultura surda permite reconhecer e respeitar a riqueza da diversidade linguística e cultural presente na sociedade. Portanto, conhecer e valorizar a cultura surda é fundamental para promover a inclusão e a interação entre surdos e ouvintes em diferentes contextos, o que contribui para a construção de uma sociedade mais respeitosa, diversa e igualitária. Isso é especialmente relevante em ambientes escolares, acadêmicos, corporativos e sociais, onde a diversidade é uma riqueza a ser valorizada. Capacitação de ouvintes em Libras. Aqui pediu para abordar quais os pontos a respeito de como os ouvintes podem se capacitar em Libras atualmente no Brasil, que sejam empresas, escolas, cursos, etc. Atualmente, existem diversas maneiras pelas quais os ouvintes podem se capacitar em Libras no Brasil. As opções variam desde cursos presenciais até plataformas de ensino online. Abaixo estão alguns pontos sobre como os ouvintes podem se capacitar. Curso de Libras em escolas e universidades. Muitas instituições de ensino oferecem o curso como parte de sua grade curricular ou como disciplinas eletivas. Esses cursos podem ser voltados para estudantes de diversas áreas, proporcionando a eles conhecimentos básicos ou avançados em Libras. Curso online é a plataforma de ensino à distância que oferece curso de Libras em diferentes níveis de proficiência. Essas opções são convenientes, pois permitem que os ouvintes estudem no próprio ritmo e de acordo com sua disponibilidade de tempo. Intercâmbio com surdos. Interagir e praticar a Libras com a comunidade surda é uma forma valiosa de aprendizado. Participar de atividades sociais, grupos de conversação ou eventos organizados por surdos pode proporcionar uma experiência de imersão na língua e cultura surda. É importante ressaltar que a aprendizagem em Libras envolve não apenas a aquisição de vocabulário e gramática, mas também uma compreensão da cultura surda e dos aspectos sociolinguísticos da língua. Portanto, é recomendável buscar fontes que abordem tanto a língua em si quanto a cultura e identidade surda. O contato frequente com a comunidade surda e a maneira eficaz de aprimorar a fluência, a compreensão das Libras. Aqui está a minha prática, né, com o meu nome em Libras, o V, o I, o T, o O e o R, sequencialmente da esquerda para a direita. Experiências locais bem-sucedidas com Libras no estado de Minas Gerais. Descreva aqui alguma experiência bem-sucedida realizada na sua cidade ou no seu estado, ao qual eu escolhi o estado de Minas Gerais, que foi um dos pioneiros nos quesitos aí de teleapresentação em Libras.
Um exemplo bem-sucedido em Minas Gerais para viabilizar a comunicação entre ouvintes e surdos foi a implementação do serviço de teleinterpretação em Libras em algumas instituições e órgãos públicos, ao qual consiste em disponibilizar um intérprete de Libras remotamente, por meio de videochamadas ou plataforma de comunicação online, para facilitar a comunicação entre surdos e ouvintes. Essa solução pode ser usada em diversas situações, como atendimentos médicos, educacionais, jurídicos e de serviço público. Em Minas Gerais, algumas instituições, como hospitais, escolas e órgãos governamentais, começaram a utilizar a teleinterpretação em Libras para garantir que os surdos tivessem acesso a serviços e informações essenciais em sua língua natural. Essa iniciativa foi bem sucedida, pois permitiu a inclusão de surdos em diversas atividades e serviços, eliminando barreiras de comunicação e promovendo uma maior acessibilidade. É importante destacar que a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental nesses avanços, tornando a comunicação entre ouvintes e surdos mais fácil e acessível. A teleinterpretação em Libras é uma ferramenta valiosa para promover a inclusão e garantir os direitos linguísticos dos surdos, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Libras e cultura surda. O que pode ser feito em nosso polo? Além dos cursos de Libras, o polo pode realizar oficinas e palestras sobre a cultura surda, acessibilidade e direitos linguísticos, convidar surdos, intérpretes e especialistas na área para compartilhar conhecimentos e experiências, criar também um núcleo de apoio ao qual estimula a criação de apoio a estudantes surdos na universidade, oferecendo suporte acadêmico e emocional. Divulgar em mídias sociais da universidade informações sobre a cultura surda, eventos e recursos disponíveis para os surdos. Essas ações têm o objetivo de criar um ambiente mais inclusivo e sensível à diversidade linguística e cultural da comunidade surda. É importante envolver estudantes, docentes e funcionários na promoção dessas iniciativas para garantir uma mudança positiva e duradoura na universidade. Aqui estão as referências bibliográficas ao qual eu utilizei para fazer esse trabalho. Espero que tenham gostado. Estará aqui à disposição do meu canal no YouTube, sempre que precisarem, e estamos aí para fazer o melhor. Meu abraço a todos, meu muito obrigado.